Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui para mais uma aula, nosso curso Começando do Zero, Direito Constitucional, e nós vamos hoje continuar estudando o tema Poder Legislativo. Na aula passada nós terminamos falando das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição, e eu disse para você que nessa nossa aula de hoje nós começaríamos a tratar da primeira função típica do Poder Legislativo, que é a função de fazer as leis, a função de legislar. Muito bem, nós estamos então aí falando do chamado processo legislativo, que nada mais é do que o conjunto de atos que resultam na elaboração das leis. Processo legislativo é isso, é a análise dos procedimentos que são levados a efeito para que as leis sejam elaboradas. Quais são esses atos que envolvem a elaboração das leis? É disso que trataremos agora. Mas antes de qualquer coisa, quais são os tipos de lei, objeto do processo legislativo? Essa pergunta ela é respondida claramente pelo artigo 59 da Constituição Federal. Olha aqui comigo o que ele diz. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Veja bem, essa lista que aparece aqui no artigo 59, isso aqui costuma ser chamado de espécies normativas primárias. Por que primárias? Porque decorrem primariamente, diretamente da nossa Constituição Federal. Existem outras espécies normativas que são secundárias, porque não decorrem diretamente da Constituição, mas sim de uma dessas. Por exemplo, as portarias, as instruções normativas e assim por diante. São normas que decorrem das leis. Então são espécies normativas secundárias. Só que essas aí não interessam para nós. O que interessa para nós é essa lista que aparece no artigo 59 da Constituição. E sobre essa lista, meus amigos, que está aqui na sua tela, vale dizer que uma delas se destaca perante as demais, tem hierarquia superior. Você já percebeu, são as emendas à Constituição. Essas aqui são mais importantes que as outras espécies normativas primárias. E basta lembrar daquela nossa pirâmide normativa que traz a ideia da supremacia constitucional. O famoso princípio da supremacia constitucional, que nada mais é do que aquela ideia de que a Constituição Federal, como lei maior, está acima de todas as outras leis. Aqui acima também estão as emendas constitucionais, afinal de contas, as emendas constitucionais nada mais são do que alterações no texto da própria Constituição, portanto elas têm a mesma hierarquia que a própria Constituição, uma hierarquia que é superior à da legislação infraconstitucional, ou seja, o conjunto das leis inferiores à própria Constituição. Aqui nós temos exatamente as outras que aparecem aí no artigo 59, as leis ordinárias, as leis complementares, as leis delegadas, os decretos legislativos, as resoluções, as medidas provisórias e assim por diante. É exatamente disso que trata aí o artigo 59. Então as emendas têm hierarquia superior, todas as demais estão abaixo, compondo a chamada legislação infraconstitucional. Agora, olha só o detalhe importante dessa história. Dentro da legislação infraconstitucional, não há diferença de hierarquia entre essas outras espécies normativas primárias. Todas as demais, tirando as emendas que estão lá acima, todas as demais têm rigorosamente a mesma hierarquia. Ok? Nenhuma é mais importante que as outras. Inclusive as leis complementares estão no mesmo patamar que as demais espécies normativas primárias. Isso é muito importante. E eu chamo a atenção para esse detalhe, meus amigos, porque quando você analisa o quórum que é exigido pela Constituição para aprovar, o que é que nós percebemos? Olha só,
As emendas à Constituição, para elas está reservado o quórum de maioria qualificada de 3/5. Esse é o quórum mais difícil de ser conseguido, então ele está reservado exatamente para as emendas à Constituição. As leis complementares exigem o quórum de maioria absoluta, que significa, como nós já sabemos, mais da metade do total de membros. E todas as demais espécies normativas primárias, a Constituição simplesmente não diz qual o quórum exigido para aprovar. Se ela não diz, nós caímos na regra geral do artigo 47, ou seja, maioria relativa. Olha aí, já ia colocando aqui o absoluta, mas é maioria simples, também chamado de maioria relativa. Esse será o quórum genérico, o quórum reserva, por força do artigo 47 da Constituição Federal, que traz a ideia de que toda vez que a Constituição se referir a uma votação e não disser qual é o quórum para aprovar, é porque o quórum será de maioria simples ou relativa, ok? Veja bem, em razão dessa diferença de quórum das leis complementares em relação às outras, leis complementares maioria absoluta, isso aqui, aliás, está no artigo, olha só, 69 da Constituição. Ele diz expressamente que as leis complementares são aprovadas por maioria absoluta. Assim como o artigo 60, ele diz expressamente que as emendas à Constituição são aprovadas por 3/5. Veja bem, já que as leis complementares exigem um quórum que é um pouco mais difícil de ser conseguido, que é o de maioria absoluta, em relação ao de maioria simples, por essa razão, há quem diga que as leis complementares teriam hierarquia superior à das demais normas infraconstitucionais. Esse entendimento ele é minoritário. Não é o entendimento que você vai levar para a sua prova, porque não é o entendimento da maioria e, sobretudo, porque não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, para quem a diferença entre lei complementar e as demais não está no campo hierárquico. A hierarquia é rigorosamente a mesma, apesar da diferença de quórum. A diferença está no campo material, ou seja, as matérias tratadas por uma lei complementar são matérias específicas e, portanto, diferentes das matérias tratadas pelas demais. Ok? Então, a diferença está no campo material e não no campo hierárquico, apesar da diferença de quórum. É esse o entendimento que você vai levar lá para a sua prova de concurso. Agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Temos que analisar cada uma das leis, cada uma das espécies normativas primárias, e olhando para o nível de importância delas para os concursos, nós percebemos que, sem dúvida alguma, a mais cobrada é a emenda constitucional. Esta daí é campeã de prova, meus amigos, então vamos ter todo cuidado. Vamos começar aqui com a análise das emendas à Constituição. É uma análise que está no artigo 60. Veja bem, vou fazer um resumo aqui e você vai copiar aí no seu caderno. Emendas à Constituição. A primeira pergunta é a seguinte: quem é que tem a iniciativa para encaminhar uma proposta de emenda constitucional? Quem é que tem a chamada iniciativa legislativa? A resposta é simples. 1/3, no mínimo, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Observe que não pode ser um parlamentar isoladamente. Tem que ser 1/3, no mínimo, da Câmara ou do Senado. Também o presidente da República, ou ainda mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Veja, são essas as 3 possibilidades de iniciativa legislativa para as emendas à Constituição. No caso do presidente, ele pode mandar isoladamente, né? A chamada PEC, Proposta de Emenda Constitucional. No caso das assembleias, sabemos que as assembleias são o órgão legislativo de cada estado. A Federação Brasileira tem 26 estados, portanto 26 assembleias legislativas. Então mais da metade, no mínimo 14, em bloco, poderiam encaminhar uma PEC lá para o Congresso Nacional, desde que cada uma delas
já tivesse aprovado internamente essa PEC pela maioria relativa dos seus membros. Essa é uma possibilidade bastante difícil de se configurar, porque não é tão simples conseguir cumprir esse requisito, não. Das assembleias legislativas e tal, na prática, o que a gente observa é que a grande maioria das PECs que tramitam no Congresso são de iniciativa ou de um terço da Câmara, ou de um terço do Senado, ou do presidente da República. Ok? Atenção também para um detalhe. Observe que eu não estou colocando aqui, olha aí de novo na sua tela, eu não estou colocando aí a possibilidade do cidadão comum encaminhar uma PEC lá para o Congresso Nacional. De maneira, então, que podemos dizer que não existe previsão na nossa Constituição de iniciativa popular para as emendas constitucionais. Anota isso. Não existe na nossa Constituição a previsão de iniciativa popular para as emendas. E o que é iniciativa popular? É a possibilidade do cidadão comum dar o pontapé inicial do processo legislativo, provocando o Congresso Nacional. Nós vamos falar aqui de iniciativa popular provavelmente ainda hoje. E veremos que a nossa Constituição se refere à iniciativa popular tão somente para as leis complementares e leis ordinárias. Então, a partir desse momento, toda vez que você ouvir falar em iniciativa popular, pode estar certo de que você está diante ou de uma lei complementar ou de uma lei ordinária. Não existe previsão de iniciativa popular para as emendas, porque a iniciativa para elas é apenas essa que nós estamos colocando aqui. Agora, presta bem atenção numa coisa. Eu preciso te dizer, por uma questão de precaução, é sempre melhor nós aqui no curso pecarmos por excesso do que por falta, né? Então eu preciso te dizer que existe uma parte da doutrina que vem defendendo a ideia de que, apesar da Constituição não prever a iniciativa popular para emenda expressamente, ela seria admissível a partir de uma interpretação sistemática do texto constitucional, levando-se em conta os princípios do Estado democrático, o princípio da soberania popular e assim por diante. Seria então possível construir a ideia de iniciativa popular para as emendas. José Afonso da Silva, por exemplo, advoga essa tese. Pedro Lenza também advoga essa tese. São autores extremamente respeitados na nossa disciplina. Mas veja, esse entendimento, meus amigos, é minoritário. Então não é ele que você levará para a sua prova objetiva. Se você for fazer um concurso que tenha prova subjetiva, ou então prova oral, olha aí, seria uma excelente questão. Aí você poderia discorrer sobre o tema, inclusive manifestando a sua opinião pessoal. Mas se você está visando apenas uma prova objetiva de concurso, você vai marcar que não existe iniciativa popular prevista pela Constituição para as emendas constitucionais, mas sim apenas para as leis complementares e leis ordinárias. Tranquilo? Muito bem, vamos pegar um exemplo concreto aqui. Imaginemos que o presidente da República encaminhe uma proposta de emenda constitucional, a chamada PEC, lá para o Congresso Nacional. Muito bem, quando chegar essa PEC lá no Congresso Nacional, ela vai ter que passar pelas duas casas, pela Câmara e pelo Senado, cada uma no seu momento. A análise não é conjunta, a análise é isolada em cada casa. E não necessariamente nessa ordem que eu coloquei aí. Existem casos em que a PEC começa a tramitar pelo Senado, depois é que vai para a Câmara. Ou o contrário, como nesse caso aí que eu coloquei, primeiro para a Câmara, depois para o Senado. O que interessa, meus amigos, é saber que a PEC tem que passar necessariamente pelas duas casas, senão ela não pode ser aprovada. Ok? E o que é que vai acontecer em cada casa do Congresso quando receber essa PEC? Em primeiro lugar, haverá uma ampla etapa de discussão dessa PEC. Nessa etapa de discussão, a PEC passa, por exemplo, pelas comissões temáticas, pelas comissões que lidam com aquele tema. Lá na Câmara, por exemplo, existe uma comissão que é a Comissão de Assuntos Econômicos. É um grupo de parlamentares que lida com esse assunto. Então, se tem lá uma PEC tratando da economia do país, vai passar por esta comissão temática, para que possa sugerir, opinar, debater e assim por diante. Tem uma PEC sobre meio ambiente,
vai passar pela Comissão de Meio Ambiente, que é um grupo de parlamentares que lida com esse assunto. Existe uma comissão que está lá tanto na Câmara quanto no Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, conhecida como CCJ. O papel dessa comissão é analisar se a PEC está ou não de acordo com a Constituição. Então é fazer o controle da constitucionalidade desta PEC. Toda PEC passa pela CCJ, tanto da Câmara quanto do Senado. Porque se a CCJ perceber que a PEC é inconstitucional, ela já barra logo ali a tramitação. Ok? Bom, tudo isso acontece na etapa da discussão em cada casa. Cada parlamentar, nessa etapa, pode sugerir alterações no texto, o acréscimo de um artigo, a supressão de um artigo e assim por diante. Depois de toda essa amplíssima discussão, a PEC seguirá para a votação em cada casa. Nesse momento da votação, é que nós teremos a observância daquele quórum de 3/5, que eu chamei de maioria qualificada. A PEC terá que ser aprovada por 3/5, e o detalhe é que a Constituição exige 2 turnos de discussão e votação em cada casa. Ou seja, 2 votações na Câmara e 2 no Senado. Pelo menos 4 votações, portanto. E em todas elas, o quórum de 3/5 tem que ser conseguido. Porque, do contrário, a PEC estará sendo rejeitada. Se em uma dessas 4 votações o quórum não for conseguido, a PEC está rejeitada e, consequentemente, arquivada. Acabou a conversa, não se fala mais do assunto. E nessa hipótese, se houver a rejeição e, consequentemente, o arquivamento da PEC, será que pode voltar uma outra PEC com o mesmo tema logo de imediato a ser discutida? Olha, a Constituição é muito clara sobre isso. Não, não pode. Se por acaso a PEC for rejeitada e arquivada hoje, para voltar uma outra PEC sobre o mesmo tema, só na próxima sessão legislativa. Na prática, isso significa no próximo ano legislativo. Só ano que vem. É uma limitação que a Constituição traz ao chamado poder constituinte derivado, que é aquele que faz a alteração, é aquele que elabora a emenda. Ok? Mas vamos imaginar, meus amigos, que todos os quórums aí sejam conseguidos nas 4 votações, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Então a PEC está aprovada pelo Congresso Nacional. Se ela está aprovada pelo Congresso, então ela seguirá, olha só, para a próxima etapa. E que próxima etapa é essa? Talvez você esteja pensando aí, professor, é a etapa da sanção presidencial ou o veto presidencial. Olha, isso é o que a sua prova vai dizer, mas está errado. Você vai anotar aí agora no seu caderno, com destaque, porque isso é um clássico de prova, que toda vez que você ouvir falar em sanção ou veto, é porque você está diante ou de uma lei complementar ou de uma lei ordinária. Não existe sanção ou veto para qualquer das demais espécies normativas. Só existe para leis complementares e leis ordinárias. Ok? Nós vamos falar aqui de sanção e veto ainda hoje. Tá certo? Mas já estou lhe adiantando que só existe sanção e veto para lei complementar e lei ordinária. Portanto, aqui nas emendas, a próxima etapa não é a da sanção e veto, mas sim a etapa da promulgação da emenda. Olha aí. A promulgação da emenda fica a cargo das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Mesas da Câmara e do Senado Federal. É um ato conjunto. Veja bem, a mesa diretora é composta por alguns integrantes da própria casa, que são eleitos para cumprirem o papel de membro da mesa. Então, a mesa da Câmara, por exemplo, quem é que faz parte dela? É o presidente da Câmara, o primeiro secretário, segundo secretário, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, cada um tem uma função na mesa diretora e todos são parlamentares eleitos pelos próprios colegas para fazerem parte da mesa. Muito bem, isso está lá no regimento interno, não interessa para nós. Quais são os membros da mesa, o que é que cada um faz, deixa isso para lá, não interessa. O que interessa é o seguinte, o ato de promulgação fica a cargo dos integrantes das 2 mesas, eles se reúnem em ato conjunto para a cerimônia da promulgação.
E afinal de contas, o que é que significa a promulgação? Olha, a promulgação é um ato que tem dois objetivos. Primeiro, atestar oficialmente a existência da nova norma. Reconhecer oficialmente que a norma já existe no mundo jurídico, já está pronta, já está apta a produzir efeitos. E em segundo lugar, a promulgação ela serve também como uma notificação àqueles que terão que cumprir a norma acerca da sua elaboração, que somos nós, cidadãos. A promulgação é também isso, um aviso àqueles que são os destinatários daquela norma acerca da sua elaboração. Na prática, como é que isso acontece? Olha, na prática, eles se reúnem lá um dia, os integrantes das duas mesas da Câmara e do Senado, para a cerimônia de promulgação da emenda. Nessa cerimônia, é uma solenidade, na verdade, como tantas outras lá que acontecem no Congresso Nacional. É uma solenidade. O que é que tem na solenidade? Bom, tem discurso, tem a imprensa divulgando, fazendo foto, tem um coquetel, provavelmente. Ou seja, é uma solenidade comum. E aí, depois dessa solenidade, cada membro da mesa, das duas mesas, assinam a emenda e pronto, ela está promulgada. Esse é o ato de promulgação. Agora, será que a promulgação já é suficiente para que a emenda entre em vigor e passe a produzir efeitos? Parece claro que não, né? E não por quê? Meus amigos, não por uma razão simples. O cidadão que é o destinatário da emenda não tem como adivinhar que houve a promulgação. Você só tem duas maneiras de saber que houve a promulgação de uma emenda. Ou se você estava lá no Congresso no dia passeando e viu a cerimônia, assistiu à cerimônia de promulgação, ou então através de um instrumento que visa dar publicidade àquilo que se passa na administração pública em geral e nos poderes públicos, que é o Diário Oficial. Portanto, a promulgação ela tem que sair publicada no Diário Oficial. É só nesse momento que a emenda entrará em vigor. De imediato, se não houver vacatio legis, ou a partir do momento que for cumprido o período de vacatio legis, eventualmente fixado. Esse tal vacatio legis é o intervalo que pode existir entre a publicação da norma e o início da sua vigência. Não é muito comum na prática. Na prática, quase sempre a norma entra em vigor quando ela é publicada. É o que a gente observa com mais frequência. Mas, às vezes, você tem um período de vacatio, que é intervalo, entre esse momento da publicação e o início da vigência da norma. Tranquilo? Esse é o vacatio legis. Veja bem, meus amigos, a publicação nada mais é do que fazer chegar ao conhecimento do público a notícia de que houve a promulgação. Digamos que você vai enviar um e-mail para alguém. Aí você senta diante do seu computador, digita o endereço eletrônico da pessoa e começa a escrever a mensagem para comunicar alguma coisa ao destinatário. Você escreve ali no corpo da mensagem, fulano de tal, fique sabendo que está tudo acabado entre nós. Muito bem, esse é o teor do comunicado. Mas você ainda não clicou em enviar. O comunicado está pronto, está feito. O conteúdo está ali muito claro. Mas esse conteúdo ainda não chegou ao conhecimento do destinatário, que obviamente não pode, portanto, ser cobrado quanto ao cumprimento daquilo. Ok? Bom, aí daí a pouco você aperta ou clica em enviar. Sem antes deixar de colocar a seguinte ressalva. Fulano de tal, está tudo acabado entre nós, salvo disposição em contrário. Nunca se sabe o dia de amanhã. Aí você clica em enviar. Com isso, meus amigos, presume-se o conhecimento por parte do destinatário, porque presume-se que ele vai acessar a caixa de entrada do e-mail dele. E, portanto, ele poderá ser cobrado quanto ao conhecimento daquilo. Quando você escreve o corpo da mensagem, mas ainda não enviou, o comunicado está pronto. Isso corresponde à promulgação da lei. Promulgar é fazer o comunicado, é reconhecer
que aquela norma já está pronta. Quando você clica em enviar, isso corresponde a sair publicado no Diário Oficial. Portanto, o que sai publicado no Diário Oficial é a notícia de que houve a promulgação. Portanto, se não tiver havido a promulgação, obviamente não tem o que ser publicado no Diário Oficial, né? Assim como se você não escrever lá no e-mail o corpo da mensagem, você não vai clicar em enviar com a mensagem em branco. Concorda comigo? Porque não tem o que ser comunicado. A relação entre promulgação e publicação é rigorosamente a mesma. A publicação significa levar ao conhecimento do destinatário o teor da promulgação. Tranquilo? Muito bem. Agora, isso tudo que eu coloquei aqui no nosso slide, que você está copiando aí no seu caderno, e que resume o processo legislativo das emendas, nada disso, meus amigos, poderá acontecer se o país estiver atravessando uma situação de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Em qualquer dessas três circunstâncias, a Constituição não poderá ser emendada. Portanto, nada disso poderá acontecer. Na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Ok? Vamos dar uma olhada agora no artigo que resume tudo isso que nós estamos falando, que é o artigo 60. Vamos chegar até ele aqui, ó. Aqui está o artigo 60, trata da emenda à Constituição. Olha só. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Observe, então, que são essas as três possibilidades de iniciativa legislativa para as PECs, e nenhuma delas traz a possibilidade do cidadão comum enviar a PEC lá para o Congresso. Por isso que eu disse que não existe previsão de iniciativa popular para as emendas. Ok? Seguindo aqui, olha o parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. São aquelas três circunstâncias durante as quais a Constituição não poderá ser emendada. Intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Segundo, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Olha aí a previsão do quórum de maioria qualificada de 3/5. Olha aí a previsão de 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, como nós dissemos, né? Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas, olha aqui, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Portanto, é um ato conjunto, a mesa de uma e da outra, e não ou da outra, né? Com o respectivo número de ordem. Veja que o parágrafo anterior, ele se refere ao momento da votação das emendas, e o parágrafo seguinte, o 3º, já passa para a fase da promulgação. Observe que não há referência alguma à sanção ou veto do presidente. Por isso que eu chamei sua atenção para o fato de que sanção e veto só existe para leis complementares e leis ordinárias, não para as emendas e não para qualquer das demais espécies normativas primárias, ok? Muito bem, agora o que é que significa aqui, ó, esse respectivo número de ordem? Ora, é o número sequencial da emenda. Então, no momento que eu estou gravando essa aula aqui, a última emenda foi a número 91, agora do ano de 2016. Então, a próxima, obviamente, será a 92. Não precisava estar escrito isso, né? Mas é esse mesmo o significado aqui desse número de ordem. Muito bem, seguindo aqui, olha só, esse parágrafo 4º eu vou pular agora, daqui a pouco eu vou voltar para ele. Eu vou passar logo para o 5º. Olha só o que ele diz. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. É aquilo que eu tinha dito para você. Se a PEC for rejeitada e arquivada, para voltar uma outra PEC sobre o mesmo tema a ser discutida, só na próxima sessão legislativa. E não tem exceção. Ok? Vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta
Retornando aqui ao parágrafo 4º que eu tinha pulado. Até já.